Vamos começar o nosso culto, como de costume, com uma oração. Essa oração se chama oração de confissão. É o momento em que você prepara o seu coração, você prepara a sua mente para adorar o Senhor. Nós nunca convidamos as pessoas para assistirem a um culto. Nós convidamos as pessoas para cultuarem conosco. Essa é a casa de oração, a casa do Senhor, em que todos são convidados para vir como estão, mas certamente saírem diferente de como entraram. Então, a gente começa com esse momento de preparo. Tire esses minutinhos para falar com o Senhor única e exclusivamente sobre você. Todo profeta, quando ia apresentar as causas do povo, primeiramente ele apresentava as dele. É aquela história aqui do avião. Se as máscaras caírem, primeiro coloque a sua. Depois você vai ajudar quem estiver do seu lado. Esse é o momento de colocar a máscara em você. Então fale com o Senhor como você se sente. Se está feliz, fale. Se você está com preocupações, fale. Se você tem outros sentimentos, quaisquer que sejam, fale com o Senhor. E se liberte de tudo aquilo que possa impedir o seu cultuar nessa manhã. Se tem algum pecado para confessar, que provavelmente todos nós temos, fale, cite pelo nome. Se você fez alguma coisa que foi ruim, se você deixou de fazer algo que deveria ter feito, fale também sobre isso. Senhor, nos colocamos em Tua presença nessa manhã linda de domingo. Apresentamos, Senhor, as nossas vidas, as nossas causas. Apresentamos, Senhor, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas limitações. Chamamos, Senhor, cada falha, cada pecado pelo nome. Quantas vezes, Senhor, fazemos aquilo que é mal diante dos Teus olhos? Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que é bom, o bem que deveríamos fazer? Queremos preparar o nosso coração, Senhor, preparar nossa mente. Esvazie, Senhor, nosso coração e nossa mente de tudo aquilo, Senhor, que não presta. Tudo aquilo, Senhor, que só serve para atrapalhar. Que só serve como pedra de tropeço. Toda ansiedade, todo medo, toda falta de fé, todo desânimo, mágoa, rancor. Arranca, Senhor, até mesmo aquilo que está enraizado no nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a nos livrar de tudo aquilo, Senhor, que tem nos mantido estagnados espiritualmente. E quem sabe até na nossa vida afetiva, na nossa vida profissional. Nós queremos, Senhor, viver um novo. Mas não apenas o novo que nós desejamos para nós mesmos, aqueles nossos planos que são tão limitados àquilo que nós vemos, limitados àquilo que nós conseguimos enxergar. Mas nós queremos viver o novo que o Senhor tem para nós. 1 Coríntios 2, verso de número 9 diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei qual é o novo que você espera, mas o novo que Deus tem para cada um de nós é infinitamente melhor e pode ser completamente diferente do que a gente imagina. Nem o olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos cantar essa canção com alegria. Novos sonhos, novas
planos, novas conquistas esperam por nós. Planos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Good morning. How are you today? Fine? Yeah. Welcome to this place. It's a pleasure to be here. And then, let's read the scripture today. Vamos ler a palavra do Senhor hoje. Our reading is in Galatians chapter 3, verse 23 through verse 29. Está em Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 23 ao verso de número 29, tá? Esse é o nosso texto de hoje. Galatians, chapter 3, verse 23 through 29. É um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada,
quando se trata de inclusão. When it comes to inclusion in the church, that's one of the best texts, the best reading in the Bible. I love this text. Let's read together. Vamos ler então. O texto diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes. Dissarte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O verso de número 28. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Coisa linda, né? É isso que nos une, queridos. Unidos em Cristo Jesus. Vamos celebrar nessa manhã. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Deus de graça e misericórdia, nós oramos gratos a Ti por essa palavra, palavra que nos traz vida, que nos traz esperança, palavra que nos faz, Senhor, entender que o Teu amor é para todos, independentemente de qualquer coisa, nacionalidade, gênero, identidade de gênero, status social ou qualquer outra coisa que as pessoas possam colocar como condição. Não há condições no Teu amor. O Teu amor é para todos, Senhor, e é baseado nesse amor que nós nos reunimos aqui nessa manhã. Adoramos o Teu nome, Senhor, por essa palavra e pedimos que essa palavra possa produzir vida em nós, libertando-nos, curando-nos, transformando-nos e levando-nos a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, interceder por algumas causas. E, em primeiro lugar, nós vamos orar pela Marlúcia, que é irmã da nossa irmã Helena. E vamos pedir a Deus que alcance com graça e misericórdia. Vamos orar também pela irmã da nossa irmã Madail, pedir a Deus que alcance com graça e misericórdia também. Mais alguém tem algum pedido de oração? Any prayer request in this morning for your family, for your own life? Is any prayer request? Cristina. Pela Lilian que está conosco. Por mim também. Vamos orar pela Jéssica, essa menina graciosa, né, que entrou na nossa vida há tão pouco tempo, está aqui hoje. Vamos orar por ela. Mais algum prayer request? Okay, for all the musicians, yeah, let's pray for them. Vamos colocar em pé e vamos uma atitude mais de posicionamento de guerra, né? Quando nós oramos, let's stand up. Would you stand up and pray with me? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e ore. Deus de graça e misericórdia, nós oramos agora uns pelos outros, por todos esses pedidos, pela Marluce, oramos pela irmã da nossa irmã Madail, oramos pela a sua patroa também, oramos por todos aqueles que pedem agora graça, misericórdia, pedem ajuda. Oramos, ó Deus, pela Jéssica, oramos pela Lilian, oramos também por todos os músicos da Tua casa, colocamos todos diante de Ti, ó Deus, porque cremos que em Ti há graça e misericórdia. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que opera em nós grandes coisas. Quantas vezes, ó Deus, nós não percebemos o Teu agir, mas o Senhor está sempre a trabalhar. O Senhor está sempre nos cuidando, nos conduzindo. A Tua sabedoria tem repousado sobre nós, principalmente naqueles momentos em que nós temos que tomar decisões. Tu és misericordioso e sempre tem nos ajudado.
Colocamos diante de Ti, Senhor, aquilo que é impossível para nós. Quantas pessoas estão sofrendo com enfermidades que, humanamente falando, não tem solução. Mas a Tua palavra nos diz, por acaso haveria algo impossível para mim? Nós cremos que não, Senhor. Não há impossíveis para Ti. E por isso nós oramos nessa hora e colocamos todos esses pedidos em Tua presença. Cura, restaura, protege, aviva, traz as Tuas bênçãos de maneira sobrenatural sobre todos, Senhor. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Sei que você acabou de sentar, mas eu queria te convidar a se colocar de pé. Stand up. Stand up if you're able. Before we sing, I would like... Sorry. Antes de cantarmos, quero ensinar a parte que vocês precisam aprender a cantar. Can you... ok. A parte de vocês é a mesma parte que a Yudis vai fazer, ok? São pequenas frases. Eu vou dizer: a casa está cheia, e vocês... da sua glória, ok? Vamos lá, mais uma vez. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. E aí, a última parte, todo mundo junto. É muita festa aqui na casa do Senhor. Mais uma vez, vamos lá. A casa cheia, feito lá fora, é muita bênção, tem muita vitória. a hipocrisia Ficou lá fora, e a falsidade, mandamos embora. é muita festa, aqui na casa do Senhor. Pra valer agora, hein? Vem comunhão com meus irmãos.
Então nós vamos, nesse momento, nós temos falado um pouco durante esses dias. Rafael vai me ajudar com a tradução para a Tucci, que está nos visitando hoje. Tucci, ela não fala português e nem espanhol, então tem que ser no inglês mesmo. Ela é da Turquia, né? E, então o Rafael vai ajudá-la enquanto eu vou compartilhar com vocês a reflexão da palavra de hoje. Queridos, nós temos falado sobre experiências de fé. E eu tenho falado para vocês que a nossa vida é composta de diferentes experiências, positivas e negativas. E por várias vezes eu tenho falado que, por mais que às vezes a gente tenta considerar só as experiências, ou tente considerar só as experiências positivas, as negativas também fazem parte da nossa história e de alguma maneira nós aprendemos também com aquilo que não dá certo, com aquilo que foi ruim. Acontece que em alguns momentos as experiências negativas falam mais alto, e aí é um problema, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque elas podem se tornar aprisionadoras, nos tornando pessoas totalmente traumatizadas e que não conseguem ter uma perspectiva com respeito ao futuro. A gente se torna pessoas pessimistas. É preocupante isso. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre experiência a partir desse prisma da fé. Como é possível ter uma experiência de fé perfeita? Vocês acham que é possível ter uma experiência de fé perfeita? Uma experiência que seja totalmente positiva para a nossa vida? Eu cheguei à conclusão há esses dias, há pouco tempo atrás, nós estávamos conversando sobre religião. E na quarta-feira retrasada a gente falou sobre situações ruins e que nos fazem realmente duvidar sobre a eficácia da religião. E eu cheguei à conclusão que de fato o problema não é a religião em si. O problema são os religiosos. Não é o cristianismo em si. O problema são os cristãos. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai entender que quem faz a bagunça toda é a gente mesmo. E essa bagunça toda se reflete no nosso dia a dia. Quando nós não conseguimos conviver em comunhão, como acabamos de cantar aqui, né? Em comunhão, não tem a voz boa para cantar, mas com meus irmãos. E é maravilhoso cantar assim. Mas na prática, por vezes a gente faz uma bagunça dessa comunhão, porque a gente não consegue conviver em paz, conviver realmente aceitando as diferenças. A gente tem muitas coisinhas que nos impedem. Já pensou um mundo feito só por Marvels? Um mundo cheio de Marvels, né? Pensando igual a mim, se vestindo igual a mim. Eu ia ser... Já pensou um mundo cheio de Lilian, gente? Só Lilian. Ou então um mundo cheio só de madas? Como seria esse mundo? Você sabe que Você sabe que às vezes as nossas experiências de fé são baseadas apenas naquilo que nós queremos e naquilo que nós imaginamos que é o correto. E o que é o correto tem a ver com aquilo que agrada o nosso ego. Tem a ver com aquilo que massageia o nosso ego. Por vezes, a ideia de termos uma comunidade de fé onde todos são iguais, falhou. Isso nunca vai acontecer. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E ser diferente não é só na aparência. Não é porque um é branco, o outro é moreno, o outro é negro. Não é porque um é alto, o outro é baixo. Isso não tem a ver apenas com aparência. Isso tem a ver também com personalidade. E personalidades diferentes significa que um tem um estupim mais curto que o outro. O outro tem uma maneira de entender as coisas mais complexa. Eu costumo dizer que eu sou um pouco sistemático com algumas coisas. Eu me lembro de uma frase que eu usava muito que dizia assim: eu vou aonde me convidarem, mas eu só volto aonde eu sou bem tratado. Porque eu tenho até hoje algumas manias, algumas coisas que não me agradam. Sou sistemático em muitas coisas.
Algumas pessoas, mais do que sistemáticas, são problemáticas. Os problemáticos são aqueles que não simplesmente aceitam que as coisas sejam diferentes, mas eles brigam porque elas são diferentes. São aqueles que sempre estão causando confusões, sempre estão metidos em algum tipo de discussão e algum tipo de desavença. Uma comunidade de fé onde todos são iguais é impossível, ela nunca vai existir. E essa não é a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo não é que todos nós pensemos igual. Não é que todos nós tenhamos a mesma aparência. Não é que todos nós tenhamos os mesmos costumes em relação ao nosso cotidiano, em relação à nossa vida do dia a dia. Não é isso. Uniformizar as coisas não é o que Cristo veio fazer no sentido de tornar as pessoas iguais em termos de personalidade, aparência, não. Quando a Bíblia fala que em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus, é porque Cristo é o filtro que consegue fazer com que as diferenças converjam para um só objetivo. Elas não deixam de ser diferenças, mas elas vão convergir para um só objetivo. Em Cristo nós começamos a compreender que as pessoas, apesar de serem diferentes ou sendo diferentes, fazem parte da composição divina. Quantos aqui participaram da vida católica? Quantos se lembram que todas as vezes que o padre ia dar a bênção, ele terminava as suas rezas ou as suas bênçãos dizendo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? No cristianismo nós dizemos que Deus também é 3 em 1. Você consegue perceber que Deus em sua trindade é diverso? Deus é diverso. Nós dizemos Deus Pai com a personalidade de poder, com a personalidade de comando, com aqueles atributos que nós conhecemos muito bem. É onisciente, onipresente, onipotente, é todo-poderoso, está presente em todos os lugares, faz todas as coisas. Mas a Bíblia também nos revela Deus Filho, Jesus. Jesus é o Deus conosco, é aquele que tem empatia, que sofre como nós sofremos, chora. A Bíblia diz que Jesus chorou. É aquele que tem medo, se identifica também com a personalidade humana, tem medo. A Bíblia diz que quando Jesus estava prestes a ser preso, ele sobe para o Monte das Oliveiras e faz uma oração. Mas ele estava em tamanha angústia que o seu suor se tornou em gotas de sangue. E os médicos hoje explicam isso. Quando nós estamos em uma tremenda angústia, os nossos poros, as nossas veias mais sensíveis, elas se arrebentam. É possível sim suar sangue. Jesus teve medo. E quando ele teve medo, ele chegou a dizer o seguinte: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, se tiver outro jeito aí, me tira dessa, porque não está bem, eu não estou me sentindo bem. Mas, sobretudo, prevaleça a tua vontade, Senhor. Jesus, Deus Filho, se identifica com o sofrimento, tem empatia, é aquele que caminha com os pobres, é aquele que atende os necessitados, é aquele que caminha com os doentes, é aquele que toca nos intocáveis. Alguém perguntou para ele: qual é o teu ministério? Você é o Messias que nós estávamos esperando ou devemos esperar por outro? E ele responde então dizendo: venham e vejam o que eu estou fazendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Mas também tem o Deus Espírito. E o que seria esse Deus Espírito? E aí nós já temos outros atributos e uma outra percepção do Deus Espírito. O Espírito Santo é sensível. A Bíblia diz que o Espírito é zeloso. Essa é uma palavra boa, né? Em espanhol também se fala, né?
que tem zelo, zeloso. É aquele que cuida e ao mesmo tempo tem um certo ciúmes, não quer que a gente se relacione com aquilo que não faz parte da sua personalidade. A Bíblia diz que ele também chora com gemidos inexprimíveis. O que é chorar? O que é chorar com gemidos inexprimíveis? Você consegue perceber como é sensível isso? E mais do que isso, esse Espírito tem como responsabilidade a todo momento nos mostrar a nossa verdadeira identidade. Romanos capítulo de número 8, verso de número 36, se eu não me engano. A Bíblia diz: o Espírito comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A todo momento, Ele está falando conosco e nos convencendo: você é filho de Deus. Sabe, até mesmo aqueles momentos nos quais a gente pensa: gente, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Acho que Deus não gosta de mim, porque eu faço coisas erradas. Eu piso na bola. Quantas vezes eu falho? O Espírito lá dentro do nosso coração diz o seguinte: apesar das tuas imperfeições, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. A experiência de fé perfeita começa quando nós entendemos que somos imperfeitos. Somos imperfeitos. A ideia de que o meu jeito é o melhor é muito relativa, porque às vezes o meu jeito é o pior para muitas situações. Às vezes a minha maneira é o pior para muitas situações e para muitas pessoas. Todos somos imperfeitos. Lá em 1 João, capítulo de número 1, no verso de número 8, diz o seguinte: todo aquele que diz que não tem pecado, acabou de pecar, que mentiu. Todo mundo tem pecado. Isso significa dizer: todos nós temos imperfeições. Não somos perfeitos. Quando a gente casa, a gente pensa muito nisso, né? Porque o casamento não significa perfeitos se unindo. Casamento significa imperfeitos que decidiram viver juntos. Isso significa que você vai conviver com imperfeições. Somos imperfeitos, mas decidimos: vamos viver juntos. Uma dupla de imperfeitos. Então, somou a minha imperfeição com a imperfeição do outro. E aí a gente pensa: existe alguma coisa de boa na imperfeição? Eu fiquei pensando sobre isso e eu me lembrei de um termo. Quem aqui sabe o que é um artesão? O que é artesão? Uma pessoa que faz arte com as mãos. Vocês sabiam que na cultura dos judeus, o artesão é considerado uma pessoa sábia? Por quê? Sabedoria para eles é a capacidade de modificar as coisas. Modificar, dar nova forma. Você sabia que o artesão, ele consegue pegar um lixo e transformar o lixo em uma obra de arte? Eu visitei uma casa uma vez e tinha uns utensílios, uns vasos muito bonitos, e a pessoa foi me dizendo: tudo isso aqui foi feito com garrafa PET. A garrafa que alguém jogou lá na rua, o artesão foi lá, pegou a garrafa que estava jogada e transformou em uma obra de arte. O artesão, ele tem a capacidade de pegar o lixo e transformá-lo em algo precioso. Por isso ele é considerado uma pessoa sábia. Dar nova forma é uma coisa interessante, não é? Isso significa dizer, queridos, que mesmo na imperfeição, nós precisamos acreditar que a imperfeição pode se tornar algo belo.
que a imperfeição se torna algo belo? Primeiro, toda imperfeição deve gerar em nós maturidade. A Bíblia chega a dizer o seguinte: não se afia ferro se não for com ferro. Lembra que eu falei da faca do açougueiro? Você vai na carniceria lá no açougue e o açougueiro pega a faca e começa a amolar a faca, né? E ele amola a faca com o quê? Com outro ferro. Porque um vai desgastando o outro, até chegar ao afinamento. E é justamente isso que acontece com a imperfeição. Nós ganhamos maturidade a partir do momento que nós entendemos que nós somos imperfeitos, convivemos no meio da imperfeição, mas a partir do momento que nós vamos reconhecendo as imperfeições, nós vamos crescendo em grau de maturidade. E esse grau de maturidade se revela no perdão, se revela no arrependimento, no perdão quando nós perdoamos o outro, e no arrependimento quando nós reconhecemos que precisamos ser perdoados. Isso se revela também na capacidade de ajudar o outro em amor e na capacidade também de receber ajuda em humildade. Nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo e desenvolvendo virtudes que são eternas, dentre elas perdão, misericórdia, amor, graça. Nós vamos desenvolvendo tudo isso. Todos somos imperfeitos. A segunda coisa que nós precisamos entender nessa experiência de fé perfeita é que todos devemos ser um em Cristo Jesus. Devemos levar as nossas imperfeições a esse filtro chamado Cristo, porque Ele é capaz de fazer com que os diferentes converjam para um só objetivo. É interessante isso, porque quando você ouve queixa das pessoas, geralmente quem reclama do outro sempre se julga melhor do que o outro. Então quando ele vai reclamar, ele fala bem assim: fulano de tal é assim, está fazendo assim, é assado. Eu nunca ia fazer isso, eu de maneira alguma, porque eu sou diferente. Porque geralmente quem aponta o dedo, ele sempre se julga melhor do que o outro. Se julga mais digno das coisas do que o outro. Ele se acha melhor pelo fato de ter acertado em muitas coisas e o outro está errando em todas aquelas que ele acertou. Só que ele se esquece que a vida é composta de erros e acertos. E quem sabe ele acertou em 10, mas pode ter certeza que ele tem o dobro, o triplo, o quádruplo ou o quíntuplo de erros em outras coisas que aquele que ele está apontando já acertou ou está acertando. A vida é uma alternância. Nós não somos dignos de apontar o dedo e dizer: você é pior do que eu, porque eu acerto nisso e você erra nisso. As diferenças convergem em Cristo porque Cristo nos faz entender o conceito de graça. E o conceito de graça é: ninguém é melhor do que ninguém. Com Cristo não existe meritocracia. Eu estava lembrando esses dias, o primeiro livro que eu li na minha vida chama-se O Anjinho de Pedra. E esse livro, sabe como eu ganhei ele? Na sala de aula a professora fez um concurso. O aluno mais dedicado, com as melhores notas, ia ganhando uma estrelinha. Toda semana tinha uma avaliaçãozinha, ela dava uma estrelinha. E eu fui o aluno 5 estrelas. E ganhei o livro. Às vezes a gente faz isso na fé. Eu fiquei muito feliz ao ganhar o livro. E às vezes a gente faz isso, essa concorrência na fé. A gente acha que toda semana ou todo dia Cristo tem uma estrelinha e vai colocando na nossa testa as estrelinhas. Oh, meu filho acertou hoje, ó, toma uma estrelinha. Oh, meu filho... Aí vai colocando as estrelinhas. E aí a gente sai todo amostrado, como eu fiz com o meu livro. Eu saí com o meu livro assim, ó. Peguei o livro parecendo uma Bíblia, assim, ó. O livro assim, ó. Feliz da vida. Queria guardar na mochila? Não, eu queria que todo mundo visse, porque eu ganhei. Essa concorrência na fé, às vezes, nos faz pensar que aqueles que têm mais estrelinhas na testa merecem mais, porque são melhores. É a meritocracia, ele acerta mais,
ele acha que ele é mais santo, ele acha que ele é mais justo, ele frequenta mais, ele faz mais coisas na igreja, ele faz mais coisas pela fé, ele lê mais a Bíblia, ele ora mais, então ele vai crescendo, o ego vai inchando. E quanto mais o ego vai inflando, essa pessoa vai sendo engodada. Você sabe o que é um engodo? Engodo é mentira, engodo é engano. É quando a gente acha que é uma coisa, mas é mentira. Cristo consegue fazer-nos convergir para o mesmo alvo, porque Ele nos ensina o preceito de graça, e graça significa favor imerecido. Eu não mereço, mas Cristo escolheu fazer por mim. Também sou imperfeito. Acerto em umas coisas e erro em outras. Algumas vezes sou muito inteligente, outras não. Terceira coisa que nós precisamos entender nessa experiência de fé perfeita: o que nos une. O que nos une. É difícil a gente achar pontos em comum quando a gente começa falando de diferenças. E basicamente o que a Bíblia diz sobre o que nos une é: todos temos a mesma condição. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 3, dizendo o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas graças a Deus que Cristo veio, ele diz, porque Cristo é a revelação do amor de Deus. O amor de Deus que pegou toda a humanidade em todas as épocas e disse: apesar das imperfeições e dos problemas, eu quero todos vocês. Eu quero todos vocês. Eu amo todos vocês. Não existe amor como esse, queridos. Não existe. O amor de mãe é a coisa mais próxima que talvez a gente tenha disso. Que é aquele amor que mesmo que a gente faça errado, ela consegue olhar para você e dizer: eu te amo. E eu te amo de verdade. As bases da nossa fé precisam ser a aceitação de quem somos e de quem é o nosso próximo. A segunda base da nossa fé precisa ser a reconciliação, porque nos perdemos durante a nossa história. A humanidade se perdeu. Precisa se reconciliar consigo. Precisamos nos reconciliar uns com os outros e precisamos nos reconciliar com a criação divina. E só em último lugar, nos reconciliar com o próprio Deus. A terceira base da nossa fé é a afirmação. É a afirmação de que mesmo em nossas imperfeições, Deus não nos rejeita. Deus não nos abandona. Você sabe que nós estamos vivendo uma nova onda teológica no mundo. É a nova onda teológica do domínio. As igrejas neopentecostais agora estão com essa onda. Tudo é pelo poder. É o poder da palavra, é o poder da conquista. O mundo vai ser conquistado. A humanidade é de Cristo, é a teologia do domínio. Que todas as religiões que não são evangélicas estão condenadas, estão condenando o povo. E aí eles dizem o seguinte: não tem problema um cristão pegar uma arma e atirar, porque ele está defendendo, ele está fazendo o mesmo que Davi fez lá no Antigo Testamento. Pode atirar, pode matar, pode ter guerra. A guerra é em nome, se é em nome de Deus, está certo. E aí eles vão para as referências do Antigo Testamento, que os reis do Antigo Testamento chegavam, matavam todo mundo e impunham a sua religião. É a chamada teologia do domínio, baseadas em literaturas do Antigo Testamento, em histórias do Antigo Testamento, que fazem parte da composição da nossa Bíblia, porém não fazem parte da nossa base de fé, porque a nossa base de fé é Cristo. E o que Cristo ensinou foi, eu resumo o mandamento para vocês em duas coisas: amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao próximo como a vocês mesmos. E nisso se resume toda a lei. Amor. É
justamente esse amor que as pessoas não querem. Elas querem as frases feitas. Olha, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Olha que eu amo você, mas não amo seu pecado. Não existe. Isso aí é ladainha de pessoas que não entenderam ainda. O amor de Deus não tem condições. Ouça isso e grave isso para a sua vida. Não há nada que eu faça de bom que possa aumentar o amor de Deus. E não há nada que eu faça de ruim que possa diminuir o amor de Deus. Ele é sempre o mesmo e para todos e em todas as épocas. É inalterável, incondicional. E a última base da nossa fé, a celebração de quem nós somos em Cristo, salvos em Cristo Jesus, pelo amor e pela graça. A experiência de fé perfeita existe e ela acontece a partir do momento que os imperfeitos convergem por meio de Cristo para um só objetivo, unidos em Cristo, em um só corpo, agora caminham, aceitando quem são, aceitando o próximo, promovendo a reconciliação, porque Cristo disse, a vocês foi dada a palavra da reconciliação. Caminham também consolidando a sua fé, uma fé baseada em amor, porque o amor cobre multidão de pecados. E por último, uma fé celebrante, alegre, feliz, leve. Religião não precisa ser e não deve ser uma cadeia. A vida cristã não deve ser sobre nós um peso que nos traz angústia e que nos faz sempre pensar que nós não estamos vivendo, nós estamos vegetando nessa história. A vida cristã é uma vida celebrante, é uma vida de alegria. Coloque-se em pé nessa hora. Graças a Deus. Essa experiência de fé perfeita é o novo que Deus tem para nos apresentar. Essa experiência de fé perfeita é aquilo que Deus reservou para nós em sua promessa, dizendo, mesmo que Ele disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te indicarei. E Abraão, por um ato de fé, foi. É uma entrega de fé. É uma entrega de fé que às vezes começa vagarosamente ou pouco a pouco. Eu gosto muito de relacionar essa entrega de fé ao que Ezequiel escreveu, dizendo, quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi o anjo do Senhor. E ele descreve toda a sua visão, mas o ponto que mais me chama a atenção é quando ele disse que a casa começou a se encher de água. E então o anjo do Senhor disse, Ezequiel, entra na água. E ele começa a entrar. E à medida que ele foi entrando, o anjo foi perguntando, e aí, Ezequiel, como é que está? Ele falou assim, quando eu olhei, as águas batiam nos meus artelhos. Estavam bem no meu calcanhar. Andei mais um pouco. As águas subiram. Foram bater no meu tornozelo. E o anjo disse, entra mais. E eu entrei. E agora as águas batiam no joelho. E o anjo disse, vai mais um pouco. E ele andou e a água foi subindo. Agora está batendo na minha cintura. Vai mais, Ezequiel. Está com medo? Parecendo o pastor Marvel que não sabe nadar. Vai. E ele foi entrando. Até que chegou o momento em que ele disse, as águas tomaram conta de todo o meu ser. Passaram na minha cabeça. E agora eu já estava imerso. Experiência de fé perfeita é quando nós acreditamos plenamente que estamos emergindo nesse ambiente de santidade, não nossa, mas divina. Esse ambiente de justificação, não nossa, mas a justiça divina. Nós vamos indo por fé e vamos nos entregando sem reservas. Hoje nós somos chamados a essa experiência que às vezes é pouco a pouco, mas nós precisamos ter a coragem de dizer, Senhor, eu me lanço a Ti, eu me entrego a Ti. Não é a denominação, não é a placa da igreja, não é ao pastor ou ao hall de membros, não, mas eu coloco a minha vida em Tua presença e me entrego a Ti. Eu convido você nessa hora
fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça e receber essa oração. Deus de graça e misericórdia, Deus bondoso, Tu, Senhor, é aquele que nos socorre. E hoje, diante dessa palavra que nos desafia a atitude de fé, de reconhecermos as nossas imperfeições, de convergirmos por meio de Cristo, de estarmos unidos, aceitando quem somos, aceitando o nosso próximo, de promovermos essa reconciliação e nos consolidarmos diante de Ti. Nos conduz, Senhor, ao novo, a esse novo caminho, a essa experiência de fé perfeita. Muda a nossa história, Senhor. Muda vidas, segundo a Tua misericórdia e a Tua graça. Muitas vezes nós somos chamados, assim como muitos profetas, nós somos chamados para um lugar em que ainda Deus há de nos mostrar. Tenho certeza que você já viveu isso em algum momento da sua vida. Como imigrante, né? A gente, tantas incertezas chegando aqui, Deus ainda vai mostrar. Mas esse não é o fim. Tem uma nova história, tem um novo capítulo. Existe um novo tempo que está por vir. Quem sabe você não consiga enxergar. Assim como o profeta foi chamado para longe da parentela dele, longe da família dele. Você também talvez tenha sido chamado assim. Mas ouça a letra dessa canção sobre essa nova história que Deus tem para você, Deus tem para mim, Deus tem para cada um de nós. Te mostrarei.
Se não for, ouvirei o surdo, te abençoarei. Você tem a oportunidade nessa noite, nessa manhã, de colocar diante de Deus essa entrega. Falar: Deus, eu preciso me entregar sem reservas. Eu não sei nadar, mas assim como Ezequiel teve essa experiência, uma experiência que falava de imergir, uma experiência que falava de se entregar ao desconhecido. Eu quero me entregar a Ti, Senhor, ao ponto de ser conduzido por Ti em tudo. Minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas pernas. Caminhar com as minhas próprias forças. Não, eu quero ser conduzido. Me leva, Senhor. Me leva a essa experiência de fé perfeita, que muda e transforma. Deus de graça, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Fora você convidado a ofertar na casa do Senhor, nós temos os envelopes ali. Você pode colocar a sua oferta no envelope, escreve o seu nome. Se você quiser também ofertar pelo site, tem o QR Code ali. Você pode fazer a sua oferta por meio do site. E coloca uma observação. Tem uma parte lá de comentário, você coloca Ministério Brasileiro. E essas ofertas são destinadas a toda a obra social que nós temos. Distribuição de café da manhã a pessoas em situação de rua, arrecadação de roupas. Nós temos 4 vezes por semana trabalhos sociais acontecendo. E você é convidado a ser parte de tudo isso. Amém? No final do culto você passa, deixa a sua oferta ali. Temos um livro também devocional, dá $20, é o devocional da igreja. Uma mensagem para cada dia. Você pode levar, abençoar alguém, leva de presente. Vamos orar? Mas eu não posso terminar sem orar agradecendo a Deus. Nós tivemos uma data especial, né, esses dias. Quem sabe dizer que dia foi especial essa semana? Todos os dias são especiais, mas teve um dia aí que coroou essa semana, né? Que a gente trouxe à memória as nossas mulheres. Mulheres fortes, mulheres conquistadoras, né? Tem histórias de vida aí, muitas histórias. Nós estamos felizes e queremos celebrar com vocês, dizendo Feliz Dia Internacional das Mulheres. Vocês são vitoriosas. Sempre são a maioria em qualquer lugar. Isso é muito bom. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Felizes mulheres. Nós queremos orar nessa oração final, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Fechem os olhos e recebam essa bênção. Deus, eu quero agradecer por cada uma das mulheres que fazem parte desse ministério, ou que estão visitando, ou de alguma maneira estão conectadas a nós, seja pela amizade, seja, ó Deus, por serem familiares. Eu oro por todas. E eu te agradeço, Senhor, pela preciosidade que cada uma delas representa para a fé cristã. Eu agradeço pela força, pela determinação. Eu agradeço pela coragem, elas são preciosas. E nós dizemos muito obrigado a Deus por esse dia que nós separamos para celebrar isso. Todos os dias elas são especiais, mas esse é o dia para relembrar a história de lutas, a história de conquistas. Dizemos muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem levado as tuas filhas a viver. Dizemos a Deus, muito obrigado pela saúde, muito obrigado a Deus pela força, muito obrigado pela determinação e pela fé de cada uma delas. Nós encerramos esse culto agradecendo a Ti, pedindo um dia abençoado para a glória do Teu nome. Estenda suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos os filhos de Deus, e todos digam amém. Que o Senhor vos abençoe e tenha um ótimo resto de domingo e uma ótima semana. Se você for ofertar, não deixe de passar e deixar a sua oferta.
Eu gostaria de convidar todos vocês para subir para o 7º andar. Temos café da manhã lá, tá bom? Para vocês. Tá tudo preparadinho. Vamos subir para lá para o 7º andar rapidinho, uns 15 minutinhos. Nessa hora. É rápido. Então vamos go there just for 10 minutes. 10 or 15 minutes. Too cheap. Thanks for coming. I got okay, yeah, got it. So let's go upstairs. There's a breakfast for us. Just for 10 minutes or 10 minutes. Just come Pero es o carro o repel. This way here, guys. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿eh? Sí, es cierto. Me pegó mucho calor. El volumen. Sí, se queda bien la otra, pero Simón, not necessarily. Of course, only Ay, sí, No, saltó, se fue bajando. Prazer, igual. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo Sí, bien? gracias. ¿Ustedes? Perdón, hace rato que brinco. Mira, yo iba a pasar, pero ya pasó. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ahorita voy. Little by little, getting into the water. The water. No, it was a man, and he was invited to. Then the water represents the God's presence. So he was like not only his Okay. feet, and then until the water went to his. But should I take my scooter or not? No, let's go upstairs just to have a snack. Just to have a snack. But then going in the and walk is not. Nada, tira depois.